Olá, galerinha! Estamos aqui para continuar falando sobre análise sintática, mas agora para falar sobre análise sintática do período, certo, gente? Então a gente tem que entender que quando nós falamos em análise sintática, em sintaxe, nós temos a análise sintática da oração, ou seja, uma análise com base num verbo e naquilo que rodeia este verbo. Nós temos o verbo como núcleo, oração, e aquilo que rodeia o verbo. Quando nós falamos em análise sintática do período, nós falamos de uma construção que tenha dois ou mais verbos, certo? Dois ou mais verbos. É aí que entra o período composto, composto por coordenação e composto por subordinação, certo? Iniciaremos falando das orações subordinadas substantivas. O que é uma oração subordinada substantiva? Primeiro, é aquela oração que tem valor de substantivo. Se ela é subordinada substantiva, é porque o valor dela é de um substantivo. É aquela que equivale a um substantivo, certo? Segundo, uma oração subordinada substantiva geralmente vem introduzida por uma conjunção chamada de integrante. Gente, isso aqui é muito importante. É muito importante porque alguns vestibulares, eles não cobram a oração subordinada substantivo, o nome, a nomenclatura, oração subordinada substantiva. Mas eles cobram o que, gente? Eles cobram conjunção integrante. E aí você vai lembrar, opa, conjunção integrante só existe na oração subordinada substantiva. Então, se for uma oração subordinada substantiva, pode ter o que? Uma conjunção integrante. Mas atenção, ó, só funcionam como conjunções integrantes as conjunções que e se. Ok, gente? Só que e se estão integrando essas duas orações. Isso quer dizer que na oração subordinada substantiva pode aparecer um outro conector? Sim, pode aparecer um outro conector, que não será chamado de conjunção integrante. Ok, gente? Então, atenção, atenção aqui. Geralmente, uma oração subordinada substantiva tem uma conjunção chamada de integrante. Quem são as conjunções integrantes? Que e se, ok? Então, olha aqui. Espero que você me respeite. Para eu saber se isso aqui é um período composto, eu tenho que encontrar aqui dois verbos no mínimo, tá, gente? Dois verbos. No mínimo, porque eu tenho que ter o que? Duas orações para formar um período composto, ok? Então, vamos lá. Primeiro verbo, espero. Segundo verbo, respeito. Tem os dois verbos? Eu tenho que encontrar entre esses dois verbos algo que esteja conectando essas duas informações, essas duas orações. E geralmente o que conecta duas orações é um elemento chamado conjunção, né? Neste caso aqui, conjunção, tá? Mas podemos conectar orações também por meio de pronomes, ok? Mas isso veremos numa outra aula. Então, nós vamos procurar quem aqui? A conjunção que esteja conectando essas duas orações, certo? Como aqui, vocês já viram que o que e o se podem funcionar como conjunções integrantes, você vai olhar para cá, encontrou a conjunção que, e aí você separa essas duas orações. Onde, gente? Antes da conjunção. Então, a primeira informação que eu tenho é espero. A segunda informação que eu tenho é você me respeite, certo? Então, eu tenho aqui uma oração, duas orações, eu tenho aqui um período composto, certo? Este período composto, ele pode ser composto por subordinação ou por coordenação. O que é uma oração subordinada, gente? A oração subordinada é aquela oração que ela é dependente. Então, ela é subordinada porque ela depende de uma outra oração. Ela, por si só, ela não dá conta da informação. Então, se eu chego para vocês e digo assim, pessoal, ó, espera. Vocês vão perguntar, espera? Espera o quê? Porque quem espera, espera algo. Pessoal, ó, eu gosto. Quem gosta, gosta de. Gosta de quê, professora? Ó, comprei. Quem compra, compra algo. Vocês estão percebendo que o verbo, ele vai pedir um complemento? Ó, gente, tenho certeza. Certeza de quê, professora? Porque quem tem certeza de algo. Então, são elementos que vão pedir o quê? Um complemento. É uma oração que ela é o quê? Dependente. Então,
Se faltou alguma coisa aqui, eu percebi que faltou, eu já sei que eu tenho aqui uma oração dependente, é uma oração subordinada, ok? Agora, que tipo de oração eu tenho aqui? Bem, para eu saber se ela é subordinada substantiva, eu tenho que saber se esta oração aqui equivale a um substantivo. Então, quando eu digo espero que você me respeite, eu poderia dizer eu espero o seu respeito. Eu espero o seu respeito. Ó, eu espero respeito. Eu espero respeito. Aqui eu tenho um substantivo. Vocês estão vendo que você me respeite equivale em espero o seu respeito, que é um substantivo. Olha só, essa equivalência, ela existe porque esta oração aqui está funcionando como substantivo, certo? Então, se ela funciona como substantivo, ela é uma oração subordinada substantiva, ok? Mas a professora, é difícil de eu visualizar assim, então vamos lá para o macetezinho, gente. Vamos para o macete, já que a gente não tem muito tempo, muitas vezes numa prova, para pensar nisso, ok? E às vezes até confunde, dependendo do enunciado, do contexto, né? Você até pode confundir um pouquinho. Então, para não confundir, o que você faz? Você substitui a oração, ou seja, o que está do que, ó, da palavra que, conjunção que em diante, pela palavra isso e vê se funciona. Eu espero que você me respeite. Se eu tivesse que substituir esta oração num texto por um elemento, eu poderia substituir pela palavra isso. Eu espero isso. Ó, eu espero isso. Eu comprei isso. Sou favorável a isso. Gosto disso. Pensei nisso. Eu posso substituir? Posso substituir. Funciona a substituição? Funciona a substituição. Isso significa que eu tenho olha para cá, olha para cá, olha para cá. Se der para substituir pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. SS de subordinada substantiva. Ó, subordinada substantiva. De trás para frente, oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Certo, gente? Então, deu para substituir pela palavra isso? É só para comprovar que eu tenho aqui realmente uma oração subordinada substantiva. Muito bem. Já sei que é uma oração subordinada substantiva. Pensei nisso. Sou favorável a isso. Ela queria isso. Ela esperava isso. Deu para substituir? Oração subordinada substantiva porque equivale a um substantivo, ok? Esse isso faz esse papel. Ele é um pronome, mas ele tem o papel aqui de substituir o nome, de substituir, então ele funciona como pronome substantivo, ok, gente? Então, descobri que ela é oração subordinada substantiva. Ok, fantástico. Próximo passo, existe uma classificação, tá? E a titia colocou aqui numa ordem, porque eu quero que vocês memorizem esta ordem, que vocês visualizem, fotografem, coloquem aí no mapa mental bonitinho, nesta ordem, porque nós vamos fazer por ordem de eliminação, ok? Para você gabaritar qualquer questão que apareça oração subordinada, substantiva, conjunção integrante, tá, gente? Então, olha só, ela pode ser subjetiva. Bem, este conteúdo, ele é bem importante assim que você veja logo depois de ter compreendido a análise sintática da oração. O que é um sujeito, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, um complemento nominal, um predicativo, um aposto. Compreendi isso? Muito bem. Então, olha só. A subjetiva é aquela que tem valor de sujeito, gente. Então, atenção. Ela tem o valor de sujeito. Lembra do sujeito? O elemento de quem se fala alguma coisa? Então, ele é o sujeito, ok? Geralmente, o sujeito é aquele que sofre ou que pratica uma ação, ok? Então, funciona como sujeito. E aí, o mais interessante, olha só. A subjetiva, ela sempre vai trazer um verbo na terceira pessoa do singular. Olha só. Terceira pessoa do singular. Eu sou, tu és, ele é. Terceira pessoa é. Eu canto, tu cantas, ele canta. Terceira pessoa, ele canta. Do singular, ele, tá? Eu vou, tu vais, ele vai. Terceira pessoa. E aí o mais interessante. Vocês estão vendo que quando nós conjugamos um verbo na terceira pessoa, eu posso colocar o sujeito
ele, ela, o pronome ele, ela funcionando como sujeito, eu canto, tu cantas, ele canta. Eu vou, tu vais, ele, ela, vai. Dá para eu colocar o ele e ela aqui diante de um verbo na terceira pessoa, ok? Porque se ele está na terceira pessoa, ele corresponde a ele e ela, certo? Mas aí aqui você vai colocar, você vai verificar que o verbo está na terceira pessoa, mas eu não conseguirei colocar um ele e um ela ali diante do verbo. Por quê? Porque não é o ele nem o ela o sujeito. Ah, presta atenção aqui, ó. É necessário que estudem. É necessário que vocês estudem, tá, galerinha? Ó, procura os verbos. Estudem. Encontrei os verbos. Depois de encontrar os verbos, eu tenho que encontrar quem? O conector. Encontrei, tá aqui, professor, ó. O que eu faço? Separo antes do conector. Ô, pessoal, é necessário. É necessário? Se faltou alguma coisa? Se faltou alguma coisa, ela é uma oração subordinada. Ela é dependente. Oração subordinada. Quero saber se ela é subordinada a substantivo. O que eu faço, gente? Macetezinho. É necessário. Isso, ó. Deu para substituir pela palavrinha isso? Isso é necessário. É necessário isso. É uma oração subordinada substantiva. Muito bem. Oração subordinada substantiva, pega a ordem que a tia Kelly passou aqui, ó. Será que ela é subjetiva? Primeiro nós vamos procurar o sujeito de quem? Sempre do primeiro verbo, gente. Sempre da primeira oração, tá? Então tá aqui o verbo. É. Verifica se ele está na terceira pessoa. Eu sou, tu és, ele é. Muito bem. O verbo está na terceira pessoa do singular. Ora, se ele está na terceira pessoa do singular, eu posso colocar o sujeito ele aqui na frente. Não posso? Ó. Ele é necessário que estudem. Ele é necessário que estudem. Causou estranheza? Significa que não dá para colocar o ele e ela aqui na frente, gente. Ele e ela não funcionam como sujeito. O verbo está na terceira pessoa, mas eu não consigo colocar o ele e ela como sujeito. Isso significa que o sujeito está depois. Olha só, gente. O que é necessário, gente? Que estudem. O que é necessário? Que estudem. Olha a construção. É necessário isso. Isso é necessário. O que soou melhor aí para você? É necessário isso ou isso é melhor? Isso é necessário. Isso é necessário fica melhor, não fica? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é mega inteligente, ele sabe que o lugar do sujeito é antes do verbo. Sujeito, verbo e complemento, ok? Então ele vai trazer o sujeito para antes do verbo. Isso é necessário. Que estudem é o sujeito, então tem uma oração subordinada substantiva subjetiva, ok? E a primeira oração, professora, qual é o nome dela? A primeira oração, a oração que não tem conjunção, que não tem conector, numa oração subordinada, ela será chamada sempre de oração principal, certo? É aquela oração que não tem conector, oração principal, certo? Segundo período aqui. Espera-se que estudem. Eu tenho espera e eu tenho estudem, ok? Eu tenho dois verbos. Conector, que separa antes da palavra que, ó. Espera-se que estudem. Encontrei os dois verbos. Ô, pessoal, espera-se. Espera-se o que, professora? Espera-se isso, ó. Espera-se isso. Dá para substituir por isso? Oração subordinada substantiva. Agora, que tipo de oração subordinada substantiva? Mais uma vez, segue a ordem para analisar. Verificaremos primeiro se ela é o quê? Subjetiva. Então, vamos lá. Verbo na terceira pessoa. Que verbo, professor? O primeiro, sempre o primeiro. Eu espero, tu esperas, ele espera. Terceira pessoa do singular. Está na terceira pessoa. Dá para colocar o ele e ela aqui na frente? Ele espera-se que estudem, não dá para colocar o ele. Isso significa o que, gente? Que o sujeito está depois. Olha só, eu tenho a partícula C aqui, ó. Quem espera, espera algo. Isso aqui é chamado de partícula passivadora. Lembram? Partícula passivadora que nós vimos em aulas passadas? A partícula passivadora, ela indica que o sujeito está depois. Lembra a construção? Vender-se casa. Casa é vendida. Aqui, que vocês estudem é esperado. Nós temos uma oração na voz passiva, ok? Então, se eu tenho partícula passivadora, o que vem depois sempre será sujeito, gente.
sempre será o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Aliás, gente, se começar assim com é importante, é necessário, é provável, é possível, é impossível, sempre que começar com o verbo de ligação, nós temos uma oração aqui na ordem inversa, então o sujeito estará depois, sempre será subjetiva, se for com esta construção, ok? Muito bem. Terceira construção. Lembre-se de que a vida é maravilhosa. Primeiro verbo, lembre. Segundo verbo é conector que. Separo antes do que, professora? Atenção, atenção, atenção. Você percebeu que aqui antes do que não havia preposição. Antes do que não havia preposição. Se houver uma preposição antes da palavra que, você vai separar antes da preposição, ok? Ô, pessoas, lembrem-se. Lembrem-se de quê, professora? Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Dá para substituir por isso ou derivados? Ó, nós temos uma oração subordinada substantiva. Agora, que tipo de oração subordinada substantiva? Lembre-se. Eu lembro, tu lembras, ele lembra. Ó, terceira pessoa do presente? Não. Quando eu digo lembre-se, isso aqui é imperativo, não é, gente? É imperativo. Se é imperativo, eu tenho um sujeito. O imperativo sempre terá um sujeito. Qual é o sujeito, gente? Lembre você. O sujeito está oculto, ó. É um sujeito oculto, desinicial, elíptico ou subentendido. Gente, se eu tenho um sujeito na primeira oração, eu já descarto a subjetiva. Descarto. Eu encontrei sujeito, descartei a subjetiva. Muito bem, descartei a subjetiva. Vou para a próxima oração. Ela pode ser objetiva indireta ou completiva nominal. Uma marca da objetiva indireta e da completiva nominal é a preposição, gente. Então, olha só, apareceu uma preposição aqui. Onde? Onde que eu tenho que olhar para a preposição, gente? Antes da palavra que. É sempre antes do conector, ok? Tem preposição, mas qual é a diferença entre elas? A objetiva indireta, ela completa um verbo, o objeto indireto completa um verbo. A completiva nominal, gente, completa um nome. Então aqui vem um verbo, preposição. Vem um nome, preposição. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Lembre é um verbo, é um nome, gente. Lembre é um verbo. Depois do verbo veio preposição. Quem se lembra de. É um verbo transitivo indireto pedindo um objeto indireto. Certo, gente? Agora atenção, o verbo lembrar, ele está lá naquela listinha dos verbos especiais. Então, ele pode ser tanto transitivo direto, quem lembra, lembra algo. Lembre que a vida é maravilhosa. Aí eu tenho o quê? Um objeto direto. Agora, ele pode ser transitivo indireto se ele vier preposicionado, né? Com preposição, se ele vier, com o pronome, certo? Se ele for pronominal, ele vai vir preposicionado, por quê? Porque ele terá um objeto indireto. Então, um verbo lembrar, ele é especial, ó. Quem lembra, lembra algo. Ou quem se lembra de algo. Essas duas construções existem, tá? Muito bem, então eu tenho um objeto indireto. Olha aqui a quarta construção. Sou favorável a que todos passem. Sou, passem. Dois verbos. Cadê o conector? Cadê o conector? Que tem preposição aqui? Separa antes da preposição. Pessoal, eu sou favorável. Aqui, professora. Eu sou favorável a isso. Eu sou favorável a isso. Deu para substituir por isso? Oração subordinada substantiva. Que tipo de subordinada substantiva? Primeiro passo, verificar se ela é subjetiva. Procura o sujeito aqui. Quem que é favorável, gente? Quem que é favorável? Eu. Encontrei o sujeito. Sujeito oculto, desinicial, elíptico, subentendido. Tem sujeito, já descarta a subjetiva. Certo? Se aparecer o sujeito aqui, ela é subjetiva. Independente de ser um sujeito oculto, de ser um sujeito indeterminado. Mas se houver o sujeito, ela não pode ser mais subjetiva, ok? Muito bem. Sou favorável a que todos passem. Olha só, gente. Ela não é subjetiva. Eu olho para diante do
do conector e eu encontro quem ali diante do conector? Uma preposição. Ora, apareceu uma preposição, gente, ou ela será objetiva indireta ou ela será completiva nominal. Esta é a regra, tá? Então, olho para diante, aqui, o que apareceu? Favorável. Favorável é um nome ou é um verbo? Favorável é um nome. Opa! Se eu tenho um nome mais preposição, isso é complemento nominal. Verbo mais preposição, isso é objeto indireto. Olha só, não está completando sou, está completando favorável. Sou a que todos passem. Não, é favorável a que todos passem, certo? Está completando aqui um nome. Se completa um nome, ela só pode ser completiva nominal. Não tem erro, gente. Não tem erro, tá? Próxima. Seu receio era que chovesse. Seu receio era chovesse. Conector que não tem preposição antes do que? Separa aqui. Logo antes do que. Ok? Primeiro passo, encontrar o sujeito do primeiro verbo. O que era, gente? O que era? O seu receio. Seu receio é o sujeito simples. Se tem sujeito, já descarto a subjetiva. Segundo passo, verificar se há preposição antes do conector. Tem preposição? Não. Descartei quem, gente? Objetiva indireta, completiva nominal. Já descartei as duas. Aí eu vou pro próximo, elemento aqui. Não é subjetiva, não é objetiva indireta, não é completiva nominal. Quem apareceu aqui? Predicativa. Será que é predicativa? Ora, predicativo aparece geralmente quando eu tenho um verbo de ligação, não é? Por que eu digo geralmente? Porque se tem verbo de ligação é predicativa, mas pode existir um predicativo do sujeito lá na análise sintática sem verbo de ligação. Aqui não existirá uma predicativa sem o que, gente? Sem verbo de ligação. Aqui obrigatoriamente tem que ter o verbo de ligação, tá? Na análise sintática da oração, não, mas do período, sim. Então vamos lá. Para ser predicativa, tem que ter um verbo de ligação onde, gente? Aqui, ó. Quando a gente fala de que tem que ter um verbo de ligação, que tem que ter uma preposição, não é em qualquer lugar no texto, na oração, no período. Nós estamos falando da relação com o conector, tá, gente? Então, ó, preposição diante do conector. Verbo de ligação diante do conector. Então, olha aqui para o verbo. Que verbo é este? Era. Era é o verbo ser. Verbo ser sempre será de ligação. Então, é claro, gente, ó, se eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo de ligação, o que vem depois só pode ser o quê? Um predicativo. Um predicativo. Então, olha só, seu receio era. O professor, mas aqui não dá para substituir por isso. Seu receio era isso. Bem, eu poderia dizer seu receio era isso ou seu receio era esse. Um derivado, certo, gente? É da mesma família, é derivado. Posso substituir? Sim. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva, OSS de subordinada substantiva. Tem verbo de ligação que vem depois do verbo de ligação, só pode ser o quê? Um predicativo, Atenção, o verbo ser, ele pode aparecer no presente, no passado, no futuro. Mas ele tem que estar aqui, ó, ligando. Ele não pode estar no início da oração. Porque se ele estiver no início da oração, já muda a classificação. Certo? Aí nós teríamos o quê? Uma oração, olha isso aqui, é verbo de ligação. Uma oração subordinada subjetiva, porque está na ordem inversa. Então ele tem que estar o quê, gente? Ligando, certo? Próxima oração. Só desejo uma coisa, que todos passem. Só desejo, passem. Conector, que separa aqui, porque não há preposição, separei aqui. Pessoal, só desejo uma coisa. O quê? Isso. Só desejo uma coisa. Isso. Deu para substituir? Oração subordinada substantiva. Que tipo de subordinada substantiva? Será que ela é subjetiva? Olha para cá. Quem que deseja? Eu. Se eu desejo, é sujeito oculto, desnencial, elíptico, subentendido. Não é subjetiva. Olha para antes do que? Tem preposição, gente? Não, não é objetiva indireta, não é completiva nominal. Olha para antes do que e vê se aparece verbo de ligação. Não apareceu verbo de ligação. O que apareceu antes do que, gente? 2 pontos. Atenção, atenção, atenção. Porque existe uma outra chamada de apositiva, que é aquela que tem função de aposto.
O que é o aposto? É aquele elemento, aquela construção que vem para explicar melhor uma palavra, um termo de sentido vago que foi utilizado anteriormente. Uma apositiva, ela vem com 2 pontos, sempre depois de 2 pontos ou entre travessão, tá, gente? Então, olha pra cá. O que eu tenho aqui? 2 pontos. Atenção. Uma apositiva, ela vem depois de 2 pontos ou entre travessão, mas nem toda oração que está entre travessão ou depois de 2 pontos será uma apositiva. Porque para ser apositiva, ela tem que explicar o termo de sentido vago que aparece anteriormente. Então, olha para cá. Tem algum termo de sentido vago que aparece anteriormente? Sim, professora, a palavra coisa. Então, que todos passem vem para explicar melhor o que seria essa coisa. Sim, eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva. Lembrando que a oração que não tem conector é sempre chamada de oração principal, ok? Aqui, espero que todos entendam. Espero entendam, conector que, não há preposição, separa aqui. Pessoal, eu espero. Quem espera, espera algo. Eu espero isso. Deu para substituir pela palavra isso? Oração subordinada substantiva. Quem que espera, gente? Olha para o primeiro verbo, procura o sujeito. Quem que espera? Eu, sujeito oculto, desinicial. Tem sujeito? Não é subjetiva. Olha para antes do que, gente? Tem preposição antes do que? Não tem preposição. Se não há preposição, não é objeto indireto e não é complemento nominal. Não é complemento nominal, então olha para antes do que? Tem verbo de ligação? Espera é verbo de ligação? Não, então ela não é predicativa. Apareceu 2 pontos ou travessão aqui antes do conector? Não, ela não é apositiva. Só faltou o que então, gente? Só faltou o objeto direto, que é o complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, aquele verbo que aparece sem a preposição. Um verbo que aparece sem preposição. Ele não solicita um objeto com preposição. O objeto que vem depois está diretamente ligado a ele. Quem compra, compra algo. Quem faz, faz algo. Certo? Então, quem ama, ama alguém. Quem namora, namora alguém. Ó, vem diretamente ligado aqui. Então, quem espera, espera algo. Ó, verbo transitivo direto só pode pedir um objeto direto. Mas atenção, atenção, atenção. Sempre que a resposta de vocês for objeto direto, objetiva direta ou objetiva indireta, vocês tirem a prova. Vocês devem tirar a prova, ok? Como é que se tira a prova? Olhando para o verbo, ó. Quem se lembra tem a palavra ser. Quem se lembra de. Ok, objeto indireto. Quem espera, espera algo. Ok, objeto direto. Tá? Ó, espero, espero. Quem espera, espera algo, ok, objeto direto. Quem gosta, gosta de algo. Quem acredita, acredita em algo, em alguém. Quem compra, compra algo. Então você tira a prova analisando o verbo. Por quê? Porque existem construções que a gramática permite. E aí pode aparecer lá naquela prova de vestibular, lá naquela prova de concurso para confundir a vidinha de vocês, tá? Olha aqui, gosto quando compreendem tudo. Gosto, compreendem. 2 verbos, 2 orações. Conector. Ô, professora, não apareceu o quê? Ah, não tem uma conjunção integrante, mas eu tenho um conector aqui. Esse quando, pode ser o quando, pode ser qual, pode ser quantos, pode ser como. Pode aparecer um outro elemento para conectar essas orações, ok? Então, aqui nós temos orações também chamadas de justapostas, né? Não são as orações integrantes, são as orações justapostas, aquelas que não vêm com uma conjunção integrante, ok? Separo onde? Antes do conector. Primeira informação, gosto. Pessoal, eu gosto. Professora, de quê? Eu gosto disso, ó. Eu gosto disso. Deu para substituir por isso? Oração subordinada substantiva. Quem gosta, gente? Eu. Se tem sujeito, não é subjetiva. Aí você olha para cá, não apareceu preposição. O professor não apareceu preposição? Claro que apareceu, gente. Olha aqui. Olha aqui. Eu gosto disso. Vocês não dizem eu gosto isso, eu gosto disso. Vocês perceberam que ali no esqueletinho, quando você substitui pelo pronome do macete,
aparece a preposição e aqui não apareceu a preposição porque ela está implícita, escondidinha. Gosto de quando compreendem tudo. Mas existem algumas construções que, com a preposição, ficam difíceis de serem pronunciadas e as pessoas fazem o quê? Elas omitem, né? Por uma questão de eufonia, do bom som de algumas construções, é permitido, a gramática permite que nós omitamos essa preposição. Então, ok, ela está aqui escondidinha. Quem manda é o verbo, gente. Quem manda é o verbo, ok? Então, se o verbo, ele é verbo transitivo e indireto, por mais que eu não tenha uma preposição explícita, o que vem depois só pode ser objeto indireto. Por isso que é muito importante que vocês tirem a prova a partir do verbo, certo? Porque pode aparecer uma preposição depois de um verbo transitivo direto, que lá na análise da oração nós chamávamos de quê? De objeto direto preposicionado. Aqui vai ser só objeto direto, oração objetiva direta. Ou pode acontecer de a preposição aparecer, ou melhor, não aparecer, está escondidinha, implícita ali na questão. Mesmo assim, ela vai ser chamada de objetiva indireta, porque quem manda, gente? O verbo. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido tudinho. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.